No início do século XVII, à medida em que a tecnologia de Gutenberg ia se tornando cada vez mais disseminada e copiada pelos seus concorrentes, o papel e a produção de livros ia aumentando cada vez mais, se tornava cada vez mais popular. A própria atividade de jornalismo também passou a ser muito mais profissional com o surgimento dos primeiros cursos de jornalismo nas universidades da Europa. Com a expansão do jornalismo, começou também a surgir a necessidade de regulamentar a profissão e sua atividade, surgindo nessa época o conceito de liberdade de imprensa. A Suécia, no caso, foi o primeiro país do mundo a implantar a liberdade de imprensa, através de uma lei que foi criada em 1766. Essa lei determinava que qualquer jornalista pudesse falar sobre todos os assuntos, desde que esses assuntos tivessem vinculados a uma realidade e que pudessem ser confirmados. A atividade de jornalismo teve outro grande salto tecnológico no ano de 1844, com a invenção do telégrafo. O telégrafo, aparelho considerado o pai de toda a comunicação moderna, permitiu aos textos, que levariam horas ou até dias para serem transportados, serem repassados às redações em questão de minutos. O telégrafo permitiu então que a imprensa se tornasse muito mais ágil. Uma notícia que aconteceu de manhã poderia agora facilmente ser publicada à tarde em um jornal. Os jornais e o jornalismo chegaram ao século XX no auge de seu prestígio e popularidade. Para se ter uma ideia do tamanho da indústria dos jornais na época, pesquisas daquele período afirmavam que 1 em cada 2 norte-americanos adultos lia jornais uma vez por dia. O período entre 1890 e 1920 é conhecido inclusive como Era de Ouro dos jornais. A atividade do jornalismo tradicional só começa a decair a partir de 1920, com a chegada de uma verdadeira mídia concorrente, o rádio. O rádio atacava os jornais tradicionais de duas maneiras diferentes. Primeiro, tirando seus anunciantes e a preferência do público. Depois, tirando os próprios profissionais de jornalismo que passavam também a atuar no rádio. Os jornais do século XX, por sua vez, reagem e adotam várias medidas para se tornarem mais modernos e populares. Pela primeira vez, publicam em larga escala fotos grandes e coloridas. Anteriormente, as imagens eram todas em preto e branco. Passam a usar em seus artigos uma linguagem mais popular. Também criam novas seções, dando mais espaço aos esportes e ao humor. Essas medidas, apesar de tornarem os jornais um pouco mais caros, os modernizou e permitiu que o jornalismo tradicional chegasse aos dias de hoje. O século XX, no entanto, ainda reservava outra surpresa desagradável aos jornais impressos. Além do rádio, surgia também a televisão como concorrente. Apesar de resistirem bravamente à invenção do rádio, a televisão veio para demolir de uma vez por todas a hegemonia dos jornais e do jornalismo tradicional. A partir de 1950, a TV se tornou o principal canal de mídia no mundo, posição que, por sinal, ocupa até hoje. A partir de 1980, com o surgimento e popularização dos computadores e da internet, o jornalismo clássico se reinventa e surge o chamado webjornalismo. O webjornalismo, jornalismo praticado na internet, tem como principais características a agilidade da linguagem, a velocidade, a atualização e também o baixo custo de produção. Em 69 a.C., foi o surgimento do primeiro jornal do mundo, o Acta Diurna. Em 1890 é que foi o auge dos jornais, a era de ouro dos jornais. Então vejam bem como foi o crescimento, passando aqui pela publicação da primeira Bíblia, que foi a de Gutenberg, em 1455, e também o surgimento da Lei da Liberdade de Imprensa na Suécia. No entanto, com a invenção do rádio em 1920, aí houve um pequeno declínio.
No entanto, com a invenção da TV em 1950, houve um grande declínio e agora, desde 1980, com a popularização da internet, está havendo um declínio cada vez maior. O que acontece é que os jornais precisam se modernizar cada vez mais, os jornais impressos precisam também atrair o público e precisam convencer o leitor com informações em profundidade. Essa é a adequação que foi feita a partir do momento em que começou o primeiro grande declínio e atualmente está sendo feita uma expansão disso para que haja uma evolução nos jornais a partir do momento em que eles precisam superar o advento da internet. Gente, eu agradeço a vocês por estar presente mais um momento aqui na aula com vocês e espero que vocês estejam tendo bom sucesso na disciplina. Até a próxima aula.